Você sabia que o Pikachu quase não foi o mascote de Pokémon? Pois é, acredite se quiser, o mascote mais famoso do mundo dos games quase foi outro Pokémon. E essa é só uma das curiosidades que eu encontrei. Então pro vídeo de hoje eu vou te contar 7 coisas sobre a franquia Pokémon que até eu fiquei surpreso quando descobri. Fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. E aí, bora mergulhar nesse universo Pokémon incrível, cheio de segredos e curiosidades? Ah, e se você gosta do Mew e quer saber como ele nasceu por um mero acaso, eu já tenho um short que conta essa história aqui no canal. Então vou deixar nos cards e no comentário fixado, beleza? Depois desse vídeo dá uma olhadinha nele. Número 1, Pikachu quase não foi o mascote principal. Você imagina Pokémon sem Pikachu? Difícil, né? Mas a verdade é que na época da criação do anime, o mascote principal quase foi a Clefairy. Ela era muito popular no mangá de Pokémon, mas os produtores acharam que o Pikachu era mais neutro, mais fofo e teria um apelo universal. Resultado, hoje o Pikachu é simplesmente um dos personagens mais reconhecidos do planeta. Mas pensa aqui comigo, e se fosse a Clefairy no lugar? Como seria esse mundo de Pokémon? Será que ela faria o mesmo sucesso como mascote igual o Pikachu? Número 2, as censuras bizarras de Pokémon. Pokémon já foi censurado em vários países. Alguns episódios do anime nunca chegaram a passar no ocidente. Um exemplo é o episódio da Jinx, que foi acusado de ser preconceituoso por causa da cor original do personagem. Outro é o famoso episódio Deno Senshi Porygon, que causou ataques epiléticos em centenas de crianças no Japão. Esse episódio nunca mais foi exibido e virou um dos maiores tabus da franquia. Tanto que até hoje a Nintendo finge que ele nunca existiu. Mas e aí, você já tinha ouvido falar dele? Número 3, Hitmonlee e Hitmonchan foram inspirados em lendas das artes marciais. Pouca gente sabe, mas Hitmonlee e Hitmonchan são homenagens diretas a dois ícones do cinema de luta. Hitmonlee vem de Bruce Lee, mestre do chute, enquanto Hitmonchan vem de Jack Chan, famoso por seus socos e acrobacias. Isso mostra como a cultura pop dos anos 80 e 90 influenciou diretamente os criadores de Pokémon. E cá entre nós, essa é uma das inspirações mais legais que a Game Freak já teve. Número 4, o Pokémon mais raro do mundo real. Você sabia que existe um cartucho de Pokémon que vale uma fortuna? Pois é, e é o cartucho do Pokémon verde na versão beta, usado apenas para testes em eventos no Japão antes do lançamento oficial. Pouquíssimas unidades sobreviveram e hoje colecionadores pagam milhares de dólares por ela. E ainda te digo mais, existem cards raríssimos como Pikachu Illustrator que já foi vendido por mais de 5 milhões de reais. É, rapaziada. Pokémon não é só diversão não, é também um tesouro no mundo dos colecionadores. Mas me diz aí, dessas 4 primeiras curiosidades, qual delas você já tinha ouvido falar? Comenta aqui pra gente saber se você é um mestre Pokémon ou não. Número 5, a origem sombria de Cubone. Mano, agora a gente vai entrar numa parte que dá até calafrio. O Cubone, aquele Pokémon com crânio na cabeça, saca? Então, segura essa, cara. O crânio que ele usa é, na verdade, o crânio da própria mãe falecida. Tá louco? E o pior é que o lore oficial da franquia confirma essa teoria bizarra. Quando a mãe dele morre, nasce um Cubone. É uma das histórias mais tristes e perturbadoras de todo o universo Pokémon. Eu não quero nem saber quem foi o cara que criou o Cubone pensando nisso. Número 6, Kadabra foi banido dos cards. Você chegou a reparar que por muitos anos o Kadabra simplesmente não aparecia nos cards oficiais de Pokémon? Isso aconteceu porque o ilusionista Uri Geller, aquele cara que ficava entortando talheres, processou a Nintendo alegando que o design do Kadabra era baseado nele, com as colheres tortas. Cara, e um detalhe, no Japão o Kadabra se chama Ungeller. Pô, aí não dá nem pra defender a Game Freak, né? O nome é muito parecido mesmo com o do Uri Geller. Bom, mas depois de 2 décadas dessa briga, ele retirou o processo e permitiu que o Kadabra voltasse a ser impresso. Rapaz, essa é uma das histórias mais doidas da franquia. Quem não gostaria de uma homenagem assim? Eu com certeza gostaria. Número 7, o Pokémon mais forte nunca lançado oficialmente. E para fechar com chave de ouro, você sabia que existia um Pokémon projetado para ser o mais forte de todos? O sinistrão mesmo, mas que nunca chegou ao público? Ele era chamado de Pokémon número 000, uma criatura misteriosa que aparece em códigos antigos da Game Freak. Alguns acreditam que ele era um protótipo do Arceus, o deus Pokémon, outros dizem que era só mais um glitch perdido, tipo o famoso Missing Number.
Mas a verdade é que até hoje esse mistério nunca foi totalmente explicado. E talvez nunca seja. Na verdade, eu nem sei se os caras da Game Freak ainda vão lembrar disso daí. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? E tem alguma outra que você conhece que eu não falei aqui? Deixa aí nos comentários, quem sabe eu incluo no próximo vídeo. E se você chegou até o final do vídeo, escreve Clefairy Injustiçada nos comentários. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aqui. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!